Bom dia, meus irmãos, paz do Senhor. Nós estamos entrando em mais um livro da Bíblia, estamos no nosso projeto de leitura completa das Escrituras. O nosso desejo é, juntos como igreja, lermos a palavra de Deus de Gênesis a Apocalipse. E nós estamos, no dia de hoje, dando início à leitura de Deuteronômio, o último livro do Pentateuco, o quinto livro da Bíblia. E por isso que eu queria te motivar a ler a palavra de Deus. Algumas pessoas compartilharam comigo ao longo dos dias: João, poxa, às vezes é tão complexo de entender, às vezes é tão difícil de extrair algo para mim, mas eu tenho plena certeza, meu irmão, esse livro, ele não foi escrito apenas para o povo de Israel. Deus capacitou Moisés para escrever esse livro para falar ao meu e ao seu coração. Então eu creio que se você ler com o coração aberto, não apenas lendo, mas meditando também na palavra do Senhor, ele tem muito a falar contigo. Então eu queria que você, de forma breve, pudesse entender alguns princípios por trás desse livro que tornam ele tão precioso para nós hoje. E o livro de Deuteronômio, nós passamos aí pela história de Israel. Eles saíram do Egito e ficaram praticamente um ano parados ali em torno do Monte Sinai. E aí, por conta da sua rebeldia e da sua desobediência, Deus não permitiu que a geração que saiu do Egito, a geração do Êxodo, pudesse entrar na Terra Prometida. Então, eles vagaram 40 anos pelo deserto, até que aquela primeira geração de homens e mulheres que pecaram contra Deus na sua rebeldia e na sua murmuração, eles faleceram. E ali, então, estava diante da Terra Prometida, diante da terra que Israel iria herdar, a segunda geração, os filhos daqueles pais. E aqueles filhos estão, então, diante da Terra Prometida, diante daquilo que eles sonhavam e aguardavam há décadas. E aí, então, Moisés, para poder reforçar tudo aquilo que Deus tinha instruído ao povo, ele escreve o livro de Deuteronômio. E ele lê o livro de Deuteronômio para aquele povo. Ele funciona como uma espécie de segunda lei. O próprio nome de Deuteronômio, ele tem esse sentido, a segunda lei. E isso é para que eles pudessem compreender, aquela nova geração, do que se tratava a aliança do Senhor, do que se tratava os mandamentos de Deus. Qual que era o propósito, quais eram as razões, qual a importância pelas quais Deus tinha dado instruções ao povo. E a princípio, então, o livro ele tem 3 blocos principais. Os primeiros 11 capítulos, eles são como se fosse uma exortação de Moisés. É como sermões apaixonados, assim, aquele pregador pentecostal. E ele chamando Israel à fidelidade. Chamando Israel, aquela nova geração de israelitas, a não serem como seus pais. Ele, inclusive, há um versículo, um texto-chave. Quando você for ler o livro de Deuteronômio, pare um pouco, medite um pouco nesse texto, que é Deuteronômio capítulo 6, o versículo 4 e 5, no qual Moisés diz o seguinte para o povo: escute, Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Portanto, ame ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Esse ensinamento de Moisés, ele se tornou tão forte entre o povo que até hoje, aqueles que ainda são judeus e seguem as práticas judaicas, fazem essa oração 2 vezes por dia. Ela é conhecida como Shema, porque essa palavra escute, no original é Shema. Eles deram o nome para a oração da primeira palavra desse texto. E aí, o que é marcante e importante da gente observar é que quando Moisés está falando para que eles escutem, não é apenas ouvirem, não é apenas receberem uma série de informações no seu ouvido e ignorarem. Essa palavra, ela tem um sentido muito mais profundo, ela traz a ideia de corresponder, de responder em obediência ao que se ouve. Talvez uma tradução mais adequada seria: obedeçam, ó Israel, o que o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. E da mesma forma, amar não se limita a um sentimento simplesmente, mas se trata de um compromisso, de uma devoção sincera ao Senhor, que envolve, sim, os nossos sentimentos, mas também as nossas atitudes, a nossa vontade, a nossa mente, toda a nossa vida. Inclusive Jesus, no Novo Testamento, aponta para esse texto e fala: olha,
vocês conhecem os mandamentos. E eles podem se resumir em: amarás ao Senhor, o teu Deus, de todo o coração, a força e entendimento, fazendo eco a esse texto, e o próximo como a ti mesmo. Então, a obediência e a devoção de Israel eram algo exigido pelo Senhor. Mas não era algo exigido do Senhor para Israel e para nós, porque aquilo levaria à aceitação da parte de Deus. A lei não era um meio do povo ser salvo, mas era um meio do povo ter um relacionamento mais profundo, mais íntimo com o Pai. Era não apenas isso, mas para que eles pudessem ser também um exemplo para as outras nações, para os povos ao redor, um exemplo de obediência, um exemplo de que a justiça de Deus era muito superior à dos povos do Oriente Médio. E aí então nós entramos na segunda parte do livro. Do capítulo 12 ao 26, Moisés então ele começa a reforçar algumas leis sobre adoração, liderança, vida civil. Ele recapitula algumas leis que já tinham sido transmitidas anteriormente em Êxodo e em Levítico, mas agora ele também esclarece algumas. Ele traz o princípio por trás de muitas dessas leis, como os líderes e como a justiça comunitária deveria se dar naquele lugar. E nós sabemos que o sistema legislativo que nós temos hoje, ele é um pouco diferente daquela época. Mas quando nós lermos, nós temos que observar que Deus ele exigia um posicionamento daquele povo que talvez pareça um pouco severo para nós hoje, mas era justamente para diferenciá-los das outras nações. Era justamente para mostrar que eles eram uma cultura diferente. Era um povo chamado para ser separado, para ser exclusivo do Senhor. Exclusivo do Senhor. E aí nós entramos então na última sessão do livro, do 27 ao 34, que é quando Moisés ele então lança um desafio final para Israel, falando que eles deveriam não apenas ouvir e amar ao Senhor, o seu Deus, né? Mas que diante da obediência, Deus derramaria bênçãos sobre eles. E diante da desobediência, Deus derramaria maldições. Então, o exílio, a devastação, a fome. Então Moisés coloca diante do povo, e de certo modo também diante de nós, dois caminhos. E ele clama o ouvinte a dizer: escolha o seu caminho. Escolha para onde você vai seguir, porque Deus ele tem bênçãos derramadas para aqueles que andarem em obediência. Moisés ele talvez pareça até um pouco pessimista a princípio, porque ele sabe que em dado momento o povo vai se rebelar. Ele sabe que aquela segunda geração não era tão diferente da geração anterior. E ele até afirma que depois da morte dele, muitos iriam acabar se afastando de Deus e parar no exílio. Mas nem tudo está perdido. No começo do livro, nos primeiros capítulos, Moisés ele clama e pede para o povo que eles circuncidem o seu coração. Quando ele usa essa terminologia circuncidar, era assim um símbolo, um meio dali da aliança, de demonstrar a aliança que o povo tinha estabelecido com Deus, os homens, né? Mas Moisés ele entende que não é apenas práticas externas, mas é a prática e é a mudança do próprio coração. Só que quando chega no final do livro, no capítulo 30, no versículo 6, Moisés ele diz que não mais eles devem circuncidar o próprio coração, não mais eles devem mudar a sua própria realidade interior, mas ele afirma que o próprio Deus circuncidaria os corações deles, para que eles pudessem amá-lo de todo o coração, alma e encontrarem vida. Olha que interessante. Moisés chama o povo à obediência, mas Moisés entende que o povo vai falhar e não vai conseguir ser obediente de fato como Deus exige e espera de nós. Mas apesar disso, ele entende que haverá um tempo em que mesmo após o exílio, Deus viria e circuncidaria e transformaria e marcaria o coração daquele que depositasse a sua confiança no Senhor. Moisés ele olha para o povo e ele vê que eles não são tão diferentes da primeira geração, não são tão diferentes do Egito, não são tão diferentes de Adão e Eva que deixaram o jardim. Mas Deus estava arquitetando um projeto para mudar não apenas a realidade externa deles. Eles chegaram na terra. Eles iriam, a partir daquele momento, conquistar a terra por meio de Josué. Nós vamos tratar disso no próximo panorama. E
desfrutar das bênçãos da terra, mas Deus mostraria que a maior bênção seria a transformação, a circuncidão, um novo coração. E aí, quando nós olhamos para isso, nós percebemos que Jesus é aquele que circuncida o coração. Jesus é aquele que transforma a realidade interior. E ele não faz isso porque o povo mereça isso. Um dos versículos também fascinantes dentro da sua leitura de Deuteronômio, se você passar por essa sessão, leia com calma, medite, reflita sobre esse texto. Deuteronômio 7, no versículo 6, Deus ele fala a razão pela qual ele amou esse povo chamado Israel, do qual nós, eu e você como igreja fazemos parte hoje. Ele fala, no versículo 6 do capítulo 7, vocês são um povo santo para o Senhor. O seu Deus os escolheu para que de todos os povos que há sobre a terra vocês fossem o seu povo próprio. O Senhor os amou e os escolheu não porque vocês eram mais numerosos do que os outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos, mas porque o Senhor os amava e para cumprir o juramento que tinha feito aos pais de vocês. O Senhor os tirou com mão poderosa e os resgatou da casa da servidão. Olha que loucura. Deus aqui, através da escrita de Moisés, ele está dizendo, eu amei vocês porque eu te amei. Ele não traz a razão pela qual ele ama, é o seu próprio amor. Não tem a ver com os méritos daquele povo. Não tem a ver com o meu e o seu esforço em agradarmos ao Senhor. Da mesma forma, a salvação é dessa forma. As bênçãos e maldições que nós comentamos estarem no último bloco do livro, Jesus, ele nos deu as bênçãos da aliança, tomando sobre si as maldições da aliança. As maldições que deveriam recair sobre nós, recaíram sobre Jesus. Jesus não apenas fez isso, mas ele também nos mostra, e o livro de Hebreus em especial, ele tem uma conexão fantástica com todo o Pentateuco. O livro de Hebreus, ele nos mostra que Jesus, ele é superior aos anjos, é superior aos sacerdotes, mas é superior até mesmo que Moisés, que foi uma grande referência daquele povo, que foi o grande legislador, mas Jesus é um legislador muito superior. Sabe por quê, meu irmão? Porque Moisés, ele conseguiu escrever em tábuas. Moisés conseguiu escrever a lei nos rolos da lei, que foram guardados a seguir depois na Arca da Aliança, dentro da arca, mas Cristo é aquele que escreve a lei dentro do coração. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, em Hebreus, capítulo 10, no versículo 16, porque ele fala exatamente isso para nós. Em Hebreus 10, 16, há uma promessa para todo aquele que anda perto de Cristo, que é, esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, imprimirei as minhas leis no coração deles e as inscreverei sobre a sua mente. Jesus é aquele que circuncida o coração, que ele não apenas escreve a lei dentro do nosso coração, mas ele nos dá os recursos necessários para obedecê-la. Então, quando você estiver lendo Deuteronômio, leia com essa perspectiva de que o chamado do Senhor para nós não é amá-lo apenas frequentando os cultos de domingo, não é amá-lo apenas cumprindo o plano de leitura bíblica, que se encontra no nosso balcão. Se você ainda não retirou, você pode ter essa liberdade para poder pegar aqui conosco ou pedir para o secretário da igreja. Mas o chamado de Deus é que nós o amemos de todo o coração. E amá-lo de todo o coração é andar em obediência. E escutar a palavra de Deus não é apenas um convite a ouvi-la com os ouvidos, mas responder em obediência e adoração. Mas nós só podemos fazer isso porque Jesus é aquele que tomou sobre si as maldições e nos deu as bênçãos. Ele faz isso porque ele é o sacrifício perfeito, porque ele é o legislador supremo. E Moisés pode ter sido sim um profeta, mas Jesus é o próprio Deus vivo encarnado, que nos trouxe vida. Então, leia Deuteronômio, leia, medite, mergulhe nas Escrituras, porque eu tenho certeza que ela será fonte de vida para o seu coração. Eu espero que você tenha um ótimo dia, Deus te abençoe e não se esqueça que juntos nós chegaremos mais longe. Um forte abraço, até mais.